Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo a essa aula. E hoje nós estamos aqui para dar continuidade à nossa penúltima aula, onde nós vamos falar sobre os 7 portais que você precisa atravessar para você sair desse ciclo e nunca mais voltar para ele. Na aula anterior, nós falamos sobre os 7 vazios por onde a pessoa narcisista ela entrou na sua vida, tá bom? E hoje, como eu falei, nós vamos falar sobre os 7 portais por onde a pessoa nasceu, ou melhor, por onde a vítima, onde você precisa atravessar para sair desse ciclo e nunca mais voltar. Então, se os vazios foram as portas de entrada, os portais são as portas de saída e as portas de libertação. E eu preciso que você entenda algo fundamental desde já. Essa aula serve tanto para quem está dentro do relacionamento, quanto para você que já saiu do relacionamento com essa pessoa. Porque, gente, a libertação, ela não acontece apenas quando você sai fisicamente. A libertação, de fato, ela acontece quando você atravessa esses 7 portais emocionais, psicológicos e espirituais. Fechado? Alguns de vocês, já vou adiantar, vão reconhecer que já atravessaram algum desses portais. Outros vão perceber que estão presos em um deles ainda há alguns meses, ou talvez há alguns anos. E entenda, está tudo bem. Não existe uma ordem. Os 7 portais que eu vou falar não existe uma ordem rígida disso, entende? Não existe um tempo certo para isso. O que existe, na verdade, é uma jornada, é uma caminhada. Fechou? E hoje, como eu disse, você vai entender exatamente onde você está nessa jornada e para onde você precisa ir. Então, prepare-se, pegue papel, pegue caneta para você anotar, porque o que você vai ouvir hoje pode mudar completamente a forma como você se enxerga nessa situação. Então, vamos começar? Pega o papel, caneta aí e vamos lá. O primeiro portal, gente, é o portal da consciência. Eu preciso que você se atente para cada portal desse que eu vou falar, porque todos eles vão são necessários para que você possa, de fato, alcançar a sua liberdade emocional. Esse primeiro portal, ele é o mais difícil. E, ao mesmo tempo, ele é o portal mais libertador de todos, que é a consciência. Esse é o momento em que você finalmente vai tirar ou tira as vendas dos seus olhos e reconhece, sem minimizar, sem justificar, sem desculpar, que você esteve ou que você está em um relacionamento abusivo. Eu costumo dizer que esse portal é o portal do despertar. É quando você para de dizer ele ou ela é estressada, teve uma infância difícil, ou seja, é o portal onde você para de justificar comportamento do outro. Ou também você para de atribuir a você culpas que não são suas. É o portal onde você consegue entender, ter a consciência de que você está sendo ou que você foi manipulado ou manipulada e você está sendo abusado ou foi abusada emocionalmente por essa pessoa. É aquele momento onde você para olhar e você tem a certeza absoluta que o que você viveu não foi um caso de amor. Entende? Por que esse portal da consciência ele é o primeiro portal? Porque você não pode sair de uma prisão que você
não sabe que ela existe. Eu só consigo vencer o inimigo a partir do momento que eu reconheço a existência desse inimigo. Por isso que o primeiro passo para uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é viciada em drogas, qual é o primeiro passo para ela largar as drogas? Ela entender que ela é viciada. Enquanto ela estiver naquela ideia de, não, eu bebo socialmente, mas bebe socialmente há quanto tempo e em que intensidade? Percebe? Então, esse portal ele é interessante, ele é primordial, porque é quando nós reconhecemos todo o ciclo. Entende? É quando nós entendemos, é quando nós passamos a acreditar que o problema, por exemplo, não está na gente. É quando a gente entende que, por mais que a gente fizesse algo, por mais que a gente se esforçasse, por mais que a gente se. Por mais que a gente fizesse, por mais que a gente se esforçasse, por mais empenho que a gente colocasse dentro dessa relação, não adiantaria, porque nós estamos ou estivemos relacionadas com uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista. Então, quando a gente passa por esse portal da consciência, então a gente começa a reconhecer os padrões de manipulação. A gente não nega mais. Entende? Nós conseguimos enxergar o gaslight nitidamente. Todas as vezes que essa pessoa distorcia a realidade, todas as vezes que essa pessoa fez a gente duvidar da nossa própria sanidade mental, todas as vezes que ela usou aquele bombardeio de amor, a gente consegue identificar lá no início, quando aquela pessoa ela nos idealizou, hoje a gente observa quando essa pessoa começou a nos desvalorizar, hoje a gente consegue perceber que, às vezes, o descarte foi da parte dela, mas, em muitos casos, ela me forçou a sair da relação. Você começa a ter uma visão panorâmica de tudo o que aconteceu. Então, você começa a entender que o problema nunca foi você. Você começa a parar de se culpar. Você para de achar que que se você fizesse um pouco menos isso, ou se você fizesse um pouco mais aquilo, essa pessoa conseguiria, ou ela te trataria melhor, ou teria um final diferente. Você começa a entender que o problema está na estrutura de personalidade dessa pessoa e não em você. É quando a gente passa pelo portal da consciência que a gente começa a nomear o abuso sem minimizar o abuso. Você para de chamar aquele relacionamento de um relacionamento difícil, por exemplo. Você começa a dar nome ao que você viveu. Abuso emocional, abuso psicológico, violência narcisista. Porque quando a gente nomeia o poder, é porque isso mostra que nós conseguimos hoje ter consciência daquilo que nós vivemos. Quando a gente passa pelo portal da consciência, a gente aceita que essa pessoa não vai mudar, e é aí que mora o problema de muita gente. Tem muita gente que ainda acredita na mudança da pessoa narcisista, só que ele já está provando para você, como 2 mais 2 são 4 há anos, há meses, que ela não vai mudar, ela é daquele jeito, pronto, e acabou. Quando a gente passa por esse portal da consciência, por isso que dói muito, você finalmente aceita que não importa o quanto você ama, o quanto você se sacrifique, o quanto você seja perfeito ou perfeita, essa pessoa não tem capacidade de mudança genuína, porque o problema não é comportamental, gente. Quando o problema é comportamental, existe forma de você mudar esse comportamento. O problema é estrutural. É a mente da pessoa narcisista, é o cérebro da pessoa narcisista que não existe condições, não existem possibilidades de mudança.
Então, se você já saiu do relacionamento, ou melhor, se você ainda está dentro desse relacionamento, esse portal precisa ser o seu ponto de partida. Eu sei que é difícil, eu sei que é assustador, eu sei que dói você olhar para tudo aquilo e ter certeza, aceitar que não foi amor, aceitar que foi abuso, aceitar que você não pode mudar ela. Porque quando você acorda, você não pode mais fingir que está dormindo. Quando você vê, você não pode mais desver, entende? E isso significa que você vai ter que tomar decisões difíceis um pouco mais na frente. Mas deixa eu te dizer uma verdade libertadora. Você está começando a ver a verdade. E a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre e será sempre melhor do que a ilusão. Entende? Tenha, aceite, aceite. Tenha consciência do que você viveu. Pare de romantizar o que não tem nada de romântico. Pare de tentar mudar uma pessoa que não quer ser mudada e que não vai ser mudada e que você não tem condições de mudar. Você não vai mudar essa pessoa. Você não vai mudar. Eu sei que quando eu falo isso, seu coração acelera, seu coração aperta, mas essa é a verdade. Há quantos anos você espera a mudança dela? Há quantos meses você espera a mudança dela? Quantas vezes ela demonstrou uma falsa mudança e você acreditou e lá estava ela de novo fazendo a mesma coisa contigo? E aqui vai um recado para você que já saiu do relacionamento. Revise esse portal. Se pergunte, será que eu realmente aceitei a realidade do que aconteceu comigo? Será que ainda eu me pego minimizando, justificando e me culpando? Por que eu digo isso, gente? Porque muitas pessoas saem fisicamente, mas ainda não atravessaram completamente o portal da consciência. E deixa eu dizer uma coisa: enquanto você não atravessar, você corre o risco de voltar ou de repetir o padrão com outra pessoa. Por isso, tenha consciência do que você viveu ou do que você está vivendo. Pare de romantizar o que não tem de nada de romântico. Pare. Pare de tentar mudar uma pessoa que não vai mudar. Pare de tentar consertar alguém que não foi você que quebrou, que já nasceu quebrada. Traga isso para a sua consciência, escreva numa folha pega uma folha de papel, escreva os abusos que essa pessoa cometeu contigo e depois pare para olhar e falar assim, deixa eu ver se isso aqui é um relacionamento sadio. Deixa eu ver aqui. Deixa eu analisar o que eu escrevi aqui. Se isso aqui é um relacionamento sadio mesmo. Se isso aqui é um relacionamento que eu quero. Quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo claro agora. Imagina uma pessoa que você ama muito. Imaginou? Qual é a pessoa que você ama muito? Ah, Eliud, eu amo minha filha. Fechado. Ah, Eliud, eu amo meu filho. Ok. Ah, Eliud, eu amo meu sobrinho, minha sobrinha. Pensa numa pessoa que você ama muito. Pensou? O relacionamento que você tem, ou o relacionamento que você teve com essa pessoa, você quer que essa pessoa que você ama muito tenha também? O perfil desse cara que você se envolveu é o perfil do cara que você quer para sua filha? O perfil da mulher que você se envolveu é o perfil da mulher que você quer para o seu filho? É? Tenho certeza que a sua resposta é não. Se você não quer para o seu filho que você ama muito, se você não quer para a sua filha que você ama muito, se você não quer para a sua sobrinha ou para seu sobrinho, por que você quer para você?
Se não serve para eles, por que serve para você? Por quê? Então, o primeiro portal é consciência. Fechado? Passe por ele. Passe por ele. O segundo portal está totalmente ligado ao portal de cima, que é desconstruir a fantasia. É a morte do conto de fadas. Esse segundo portal, gente, ele é muito brutal. Ele dói, mas ele é essencial. É desconstruir a fantasia que o nosso cérebro criou. É destruir, pedaço por pedaço, a pessoa idealizada que você criou, dessa pessoa e desse relacionamento. É você aceitar que o amor que você viveu foi ou é, se você está dentro desse relacionamento hoje, uma ilusão cuidadosamente construída. Não foi e não será uma conexão real. Esse é o portal da desilusão. E entenda, quando a gente fala de desilusão, não é algo negativo, não. É literalmente sair da ilusão e entrar na realidade. Você pode observar, todas as vítimas de relacionamentos narcisistas não estão com a pessoa por aquilo que ela é. Elas estão com a pessoa por aquilo que ela pode se tornar um dia. Porque se você for olhar para o que ela é no momento, você não fica com ela. Mas existe uma fantasia de alguém que um dia ela pode se tornar. Por quê? Porque é aquele homem, aquela mulher que você busca lá do início, você busca nos dias de hoje. Então, como a sua cabeça ela precisa de uma resposta, ela precisa se agarrar a alguma fantasia. Ela faz você criar uma fantasia em cima de uma pessoa abusadora, por aquilo que um dia ela pode se tornar. E, enquanto isso, você permanece preso ou permanece presa a essa pessoa. Por quê? Porque você não está lutando contra uma pessoa real. Você está lutando para manter viva uma versão que você idealizou e que nunca existiu de verdade. Entenda, gente, que a pessoa narcisista, ela é mestre em criar fantasias. Por isso que lembra, lá na fase da idealização, ela te estudou, ela descobriu os seus sonhos, as suas feridas, seus desejos mais profundos, e se transformou exatamente na pessoa que você sempre quis. Mas você precisa entender que aquilo era uma máscara, não era real. Então, quando a gente passa por esse portal da desconstrução da fantasia, a gente começa a aceitar algumas verdades que são dolorosas. Que verdades são essas? Exemplo, a fase da idealização foi uma máscara, não era real. Aquilo era um ator, aquilo era uma atriz. Então, aquele homem, aquela mulher atencioso, atenciosa, aquela pessoa compreensiva, aquele amor intenso, aquele que era muito perfeito nos primeiros meses, era uma performance, era uma estratégia para capturar o seu coração, para sequestrar as suas emoções. Quem era a verdadeira pessoa? É aquela que apareceu tempos depois. Fria, que te criticava tudo, que era cruel, que era indiferente, o que é hoje, talvez. Aquela pessoa que lá no início ela elogiava os seus defeitos. Só que um tempo depois, essa mesma pessoa começava a criticar as suas qualidades. Então, quando a gente passa por esse portal, por exemplo, a gente começa a aceitar que aquela versão perfeita nunca existiu de verdade. Você não perdeu a pessoa que essa pessoa era lá no início.
A verdade é que aquela pessoa nunca existiu. Era simplesmente uma pessoa, um personagem criado para te fisgar. E quando você já estava fisgado, quando você mordeu a isca, aquele personagem saiu de cena e o personagem real, ele apareceu. Então você se apaixonou por uma projeção, não foi por uma pessoa autêntica. Você se apaixonou por um espelho, por isso que lá no início eles fazem, ou elas fazem muito, a pessoa narcisista faz muito, a fase do espelhamento. É muita identificação. Caraca, essa pessoa gosta do que eu gosto, essa pessoa faz daquilo que eu faço, ela me entende, ela parece ser uma cópia minha, não é verdade? É o espelhamento. Então, a gente precisa entender que espelho não tem alma. Espelho não tem capacidade de amar de verdade. Então, passando por esse portal, a gente entende que o amor dessa pessoa não era verdadeiro. Ele ou ela não te amava por quem você é. Ela te amava por aquilo que você fornecia para ela. Validação, atenção, suprimento narcísico, status, sexo, dinheiro, cuidado e outras tantas coisas mais. Então, quando você parava de fornecer aquele suprimento dela, ela simplesmente desaparecia. Entende? Por quê? Porque isso não se trata de amor. Isso se trata de um jogo onde eu ganho. Então, quando você passa por esse portal, por exemplo, você aceita que você foi enganado, que você foi enganada. E aqui mora um detalhe: não foi você que errou. A gente ouve muitas pessoas dizendo assim: ah, eu errei. Não, você não errou. Você errar é difícil de você ter sido enganado ou enganada. E isso aqui faz todo sentido, gente. Porque essa é a parte mais libertadora desse portal. Você não foi burra, você não foi ingênua, você não foi burro, você não foi ingênuo, você foi enganado. Você foi enganada por uma pessoa que era uma manipuladora profissional. Existe uma diferença absurda entre você ser enganado, enganada, e você ser burra. É o que eu vejo muita gente falando, ah, mas eu fui muito burro, eu fui muito burra. Não, você não foi burra. Isso é diferente de ter sido enganado, de ter sido enganada. Então, deixa eu dizer dar dois recados. Primeiro, para quem está dentro do relacionamento e para quem já saiu. Se você está dentro do relacionamento, você precisa matar essa esperança de que essa pessoa voltará a ser quem ela foi lá no início. Aquela pessoa era uma personagem. Você se apaixonou por alguém que nunca existiu. Coloque isso na sua cabeça. Você está se apegando, ou você se apegou a um fantasma. E enquanto você continuar apegado ou apegada a esse fantasma, você não vai conseguir ver a realidade da pessoa que está na sua frente agora. Por isso é interessante você se perguntar: será que eu estou amando uma pessoa real? Será que eu amo essa pessoa que eu estou vivendo com ela, que me maltrata, que me despreza, que me humilha, que me agride? Ou será que eu estou amando uma memória que eu idealizei lá atrás? Se você está amando uma memória idealizada, você precisa atravessar esse portal. Você precisa entender, se conscientizar que você se apaixonou por alguém que nunca existiu e que só existe na sua cabeça. Ok? Eliude, e eu que já saí. Se você já saiu, mas você ainda se pega sentindo saudade, você ainda se pega pensando, e se eu tivesse feito daquele jeito? E se eu tivesse acreditado um pouco mais?
Se você ainda acredita que talvez um dia essa pessoa possa mudar, você ainda não atravessou esse portal. Você precisa continuar desconstruindo, destruindo, quebrando essa fantasia sempre que você sentir saudade. E aí você precisa entender que você não sente saudade de uma pessoa. Você sente saudade de uma ilusão. Fechou? Como eu faço isso, Eliud? Simples. Todas as vezes que eu sentir saudade, eu vou procurar a minha cartinha do desapego. Você vai escrever numa folha todas as maldades que essa pessoa te fez. Todas as vezes que você sentir saudade, que você se pegar se perguntando, e se? E será? Você vai ler aquela carta e você vai ver ali na sua frente todas as maldades que ela fez contigo. Fechado? O portal 3, e aí eu preciso que você agora me entenda de uma forma bem madura. Qual é o portal 3, Eliud? É sair do papel de vítima. Gente, vítima não vence. Coloque isso dentro de você. Vítima não vence. Você precisa sair do papel que não é seu. Isso não significa que você vai negar que você foi vitimizada. Isso não significa que você vai negar o que você viveu ou que você vai passar pano em toda a maldade que essa pessoa cometeu contigo. Não. Você sofreu, o abuso aconteceu, você viveu um inferno, a manipulação foi real, mas existe uma diferença muito grande entre eu ter sido vitimizada, ou seja, algo que foi feito comigo, e ser vítima, que é eu viver uma identidade permanente. Então vamos lá. O que é eu ser vitimizada? É eu ter sido abusado, abusada, essa pessoa ter tentado me destruir, ela ter feito muito gaslight comigo, ela ter destruído a minha autoestima, ela ter me trazido uma série de problemas. Os fatos estão ali, aconteceram, eu fui vítima daquela pessoa, tá ali, não é coisa da minha cabeça não, tá ali, é verdade o que eu vivi. E o que é ser vítima? Eu ser vítima é eu viver dentro desse papel. Entende? É eu assumir uma identidade que ela é permanente. Então, não é que eu vou deixar ou vou minimizar o que eu vivi. Não. Aconteceu e foi real. Mas esse papel não é meu mais. Eu não vou. Porque o que eu costumo sempre dizer? Eu não sou o meu trauma. Você não é o seu trauma. Você é você. Seu trauma é uma coisa e você é outra coisa. Porque enquanto a gente se enxergar como vítima, a gente vai permanecer impotente. Quando a gente se coloca ou assume esse papel de vítima, a gente passa a viver essa identidade. A gente sempre vai ficar na dependência, por exemplo, de um pedido de desculpa, de que ela reconheça o mal que ela me fez, de que essa pessoa, em algum momento, ela possa, sei lá, pedir perdão. Enquanto a gente espera isso, a vida vai passando. Então, quando a gente atravessa esse portal,
A gente para de esperar pelo outro. Exemplo, esses dias eu coloquei no meu Instagram sobre a lei do retorno. E sabe o que? Um monte de mensagem que tinha lá e eu consegui identificar gente dizendo assim: eu estou esperando isso há 20 anos. Pegou o detalhe? Eu estou esperando há 20 anos. Eu estou esperando isso. Não, você não tem que esperar nada, não. Porque enquanto você espera, a sua vida está passando. Então, quando a gente sai a gente deixa a nossa identidade de vítima, a gente para de esperar do outro uma retratação, a gente para de esperar do outro um pedido de desculpa, a gente para de esperar do outro o reconhecimento de alguma coisa. A gente para também de esperar a vingança do outro, esperar que o outro se ferre na vida, esperar que o outro pague pelo que fez. Porque quando a gente para de esperar, a gente para de dar o nosso poder para alguém que nunca vai usá-lo a favor dela. Quando a gente sai do papel de vítima, a gente entende que eu não posso controlar o que ela fez, eu não posso controlar o que ela faz, mas eu posso controlar a mim mesmo, a mim mesma. Quando a gente atravessa o portal de sair de vítima, do papel de vítima, a gente experimenta, gente, uma mudança absolutamente profunda. A gente reconhece, sim, que fomos vitimizados, mas isso não define quem eu sou. O abuso foi algo que aconteceu ou que, de repente, está acontecendo hoje com você. Não é algo que você é. Entende? Você não é uma vítima, entre aspas, da pessoa narcisista. Você é uma pessoa completa. Você é uma pessoa poderosa que passou por uma experiência traumática. Isso aqui faz toda a diferença. Você conseguir desvincular o que você viveu daquilo que você é. Então, quando você decide sair do papel de vítima, você reconhece que tem poder para você fazer escolhas diferentes agora. Mesmo que você possa ainda estar dentro do relacionamento, você tem esse poder. Você pode estabelecer limite, você pode buscar ajuda, você pode planejar a sua saída, você pode escolher não acreditar nas mentiras dessa pessoa. Porque você tem mais poder do que você pensa. Então, quando a gente decide sair do papel de vítima, a gente para de esperar que essa pessoa mude e começa a mudar a gente mesmo. Entende isso? Isso aqui, gente, é uma virada de chave. Você para de gastar energia tentando consertar, tentando mudar, tentando salvar essa pessoa. Você direciona toda essa energia para se curar, para se fortalecer e para reconstruir a sua vida. Quando a gente passa por esse portal, a gente entende a diferença entre responsabilidade e culpa. Você não teve culpa do abuso. Ponto. Mas eu preciso ter responsabilidade pela minha cura. Entenda, gente, deixa eu falar uma verdade que dói. As pessoas estão pouco se lixando para aquilo que você viveu. Entende? As pessoas não estão nem aí para aquilo que a gente viveu. Estão pouco se lixando. Elas têm os problemas delas. Elas têm a vida delas. Então, deixa eu dizer uma coisa: ninguém vai vir te salvar, não. Nenhum príncipe, nenhuma fada madrinha, nenhum terapeuta milagroso, nenhum vídeo estupendo na rede social vai vir te salvar, não. Se curar é trabalho, e esse trabalho é seu. É você que precisa assumir essa responsabilidade. É como Freud disse, eu não sou culpado pela criança ferida, mas sou responsável pelo adulto que quero me tornar. Você não é culpado ou culpada pelos abusos que cometeram contigo, mas você é responsável pela sua cura. Pare de esperar alguém para vir te salvar.
Pare de esperar um príncipe encantado, pare de esperar uma fada madrinha, uma princesa, pare de esperar um tratamento milagroso. Como uma mulher esse dia mandou mensagem para mim no Instagram, Eliud, como é que eu faço para esquecer essa pessoa? E quem disse que você vai esquecer essa pessoa? Você não vai esquecer ela, não. Você não vai esquecer essa pessoa. Você não vai esquecer os abusos que você viveu. Você não vai esquecer o que você passou. Se você esquecer, isso é amnésia. Você vai lembrar de tudo perfeitamente, mas agora você não ocupa mais aquele papel que não é seu. Agora você ocupa o papel de protagonista da sua história, da sua vida. Você não é mais um coadjuvante. Você para de viver em função dessa pessoa. Você começa a viver e a fazer tudo em sua função. Deixa eu te dizer uma coisa. De ficar assistindo vídeos sobre narcisismo na internet a vida toda, gente. Escolha lá dois profissionais que você tem afinidade. O resto, para de seguir. Eliúdio, mas uma dessas pessoas que eu sigo é você. Se existir outras pessoas que você tem mais afinidade do que eu, deixa de me seguir, caramba. Pare de ficar assistindo esse trem. Pare de ficar alimentando. Porque quanto mais você se alimenta isso, mais você assume a identidade de vítima. E você não pode ser vítima a vida inteira. Entenda, gente, você é o personagem principal da sua história. Você não é um figurante na história de outra pessoa. Então, aqui vão dois conselhos para você que já saiu ou para você que está dentro. Se você ainda está dentro, ou saber o que eu vou dizer, você tem o poder de sair a hora que você quiser. Você tem o poder de estabelecer limites, você tem o poder de escolher você mesmo, você mesma. Eu sei que não é dessa forma, eu sei que não parece ser assim, eu sei que você se sente preso, eu sei que você se sente impotente, que você se sente dependente, mas isso é parte da manipulação, gente. A verdade é que você tem mais poder do que essa pessoa quer que você acredite. Você tem muito mais poder, só que ela não deixa você ver esse poder, caramba. Ela precisa, escuta o que eu vou falar para você aqui. Ela precisa mais de você do que você dela. Ela precisa mais de você do que você precisa dela. Escreva o que eu estou falando, um dia você vai descobrir isso. E quanto antes você descobrir isso, melhor para você. Por isso que o quarto portal é melhor. Deixa eu voltar aqui. Eu só falei para quem está dentro do relacionamento. E para você que já saiu, gente, continue fortalecendo a sua identidade fora do papel de vítima. Você não é aquilo que você viveu. Você não é um ex ou a ex de uma pessoa narcisista. Não. Você não é a ex-mulher ou o homem que foi abusado por uma pessoa narcisista. Não. Você é uma sobrevivente, caramba. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você é alguém que passou pelo fogo e está se reconstruindo. Não aceite mais ser chamado de vítima. A partir de hoje, você não é vítima. A partir de hoje, você é sobrevivente. E é totalmente diferente. Fechado? Quarto portal, invertendo o jogo. Esse portal aqui, gente, ele é um dos mais importantes, que é você inverter o jogo. É o momento que você descobre uma verdade que vai virar toda a sua percepção de cabeça para baixo. Eu acabei falando um pouquinho lá em cima, anteriormente. A pessoa narcisista, ela depende mais de você do que você dela.
Vou repetir de novo. A pessoa narcisista depende mais de você do que você depende dela. Deixe essas palavras entrarem dentro de você. Internalize essa palavra. Essa palavra não, essa frase. Internalize essa frase. A pessoa narcisista depende mais de mim do que eu dependo dela. Por que eu digo isso? Porque durante todo o relacionamento, você foi levado a acreditar que você era uma pessoa sortuda por estar com ela. Que você era dependente. Que você era a pessoa necessitada. Que sem ela você não seria nada. Você não conseguiria encontrar mais ninguém na sua vida além dela. Mas isso é uma mentira. Isso é uma mentira contada de forma estratégica para manter você sob o controle dela. E a verdade é que é exatamente o contrário disso. Por que eu digo isso? Porque você é o suprimento dela. Você é o poder dela. Você é o status dela. E o que isso mostra, Eliud? Isso mostra que quem manda no jogo é você. Quando você entende que a pessoa narcisista precisa de você e não você precisa dela, você recupera todo o seu poder de volta. Você entende que o poder dela sobre você sempre foi uma ilusão. Uma ilusão, dica de passagem, que só funciona enquanto você acredita nessa ilusão. Deixa eu te explicar uma coisa sobre a pessoa narcisista. A pessoa narcisista, gente, ela é um vazio ambulante. Por dentro dela não existe nada. É um desgraçado, é uma desgraçada. Não existe identidade real, não existe autoestima genuína, não existe capacidade de auto se validar. Ela é como um buraco negro emocional que precisa sugar energia e validação e atenção de quem está por perto. E você era essa fonte. Ou, de repente, é essa fonte de energia, entende? Você é o que a gente chama de suprimento narcísico. Então, o que você fornecia ou fornece para essa pessoa? Validação, atenção exclusiva, energia emocional, admiração, reações emocionais. Então, sem esse suprimento, a pessoa narcisista ela desmorona. Ela precisa encontrar outro suprimento rapidinho. E é por essa razão que, na maioria dos casos, ela sempre tem as reservas dela. Outras pessoas, sempre de stand-by, como diz a história. E muitas vezes não só de stand-by, até se relacionando ainda. Então, quando elas fazem isso, procuram outras fontes, não é porque você não é suficiente. É porque elas precisam desse suprimento constante, todos os dias, para que ela possa sobreviver. Então, quando você entende que ela precisa mais do que você dela, você finalmente começa a entender que você é o suprimento dela, que você é o alimento dela, que você é o que mata a fome emocional dela. E isso deixa entender e deixa claro que ela sem você não é nada. É só um sujeito ou uma sujeita vazia, uma casca vazia. Então ela precisa de você para se sentir vivo, para se sentir viva, para se sentir poderosa, para se sentir especial. Sem você, a pessoa narcisista ela precisa encontrar outra fonte. E ela vai fazer isso de qualquer jeito, tá bom? E aqui está uma verdade que ele vai te libertar. Ela vai substituir você, mas não porque você era ou é insuficiente, mas porque é isso que pessoas narcisistas fazem. É a forma delas se comportarem. Então, elas trocam de suprimento como elas trocam de roupa, por exemplo. E quando você entende isso,
Você para de tentar ser melhor, você para de tentar ser suficiente, porque o problema nunca foi você. E sabe qual é o maior medo dela? É de que você acorde e decida ir embora. Ou que você acorde e não dê mais para ela esse suprimento que ela quer, ou que ela tem. Por isso que a manipulação ela é muito intensa. É por isso que o gaslight é muito constante. É por isso que ela te faz se sentir como louco ou louco o tempo todo. Ela faz sentir que você é o problema, que você não vai encontrar ninguém melhor. Porque se você acordar e perceber o seu valor, você simplesmente vai embora. E ela perde aquele suprimento. Entende? Então, por isso é interessante o que a gente chama de contato zero. Porque o contato zero é como se fosse uma energia, um cabo de energia, que se liga na tomada e está alimentando ali aquele eletrodoméstico, aquele rádio. Enquanto está na tomada, a energia está passando. Você tirou da tomada, acabou a energia. Então, o contato zero é importante por isso, porque você corta aquele canal de energia, que dá suprimento à pessoa narcisista. Então, eu vou deixar dois conselhos aqui, para quem já saiu e para quem está dentro. Se você ainda está dentro, você precisa entender que você não é refém. Você é a fonte de energia, a fonte do poder dela. Então, no momento em que você decidir cortar essa energia, o jogo vai acabar. E aí, gente, ela pode gritar, ela pode ameaçar, ela pode implorar, ela pode prometer mudança, fazer você se sentir culpado, culpada. Entenda que tudo isso é só um desespero dessa pessoa. Desespero porque agora ela está perdendo a droga que ela tem. Então, entenda, você tem um poder, você sempre teve esse poder. Você só não sabia. Você sempre acreditou que você dependia dela. Só que é o contrário. Ela depende mais de você do que você depende dela. Ok? Se você já saiu, deixa eu dizer uma coisa para você. Todas as vezes que essa pessoa tentou te trazer de volta, não foi porque ela te amava. E isso não tem nada a ver contigo. Ah, ela não me amava, então não sou digna de amor. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela só te buscava porque ela precisava do seu suprimento. Entenda, gente, narcisistas vão te enxergar assim. Não é porque ela te enxerga como um fantoche que você é um fantoche. Não é porque ela te enxerga como uma pessoa fraca que você é uma pessoa fraca. Ué. É a forma que elas têm de verem a vida e as pessoas. Então, você que já saiu, todas as tentativas de contato só tem um objetivo: recuperar o suprimento. Por isso, evite ao máximo ter contato com ela. Eliúde, mas eu tenho filhos envolvidos. Ok, deixe um canal de comunicação aberto, feche todos os outros. E respostas curtas e objetivas quando você for falar com ela. Fechado? Entenda, você, ela depende mais de você do que você depende dela. Você tem mais para dar a ela do que ela a você. Por isso, quem manda no jogo é quem tem mais para dar. Fechado? Portal número 5. Luto e raiva. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Esse portal ele é muito doloroso, mas assim como os outros, também é muito necessário. É o luto e a raiva. Eu costumo ver muita gente dizendo assim, Eliúde, mas fulana disse para mim, ou Beltrano disse para mim, que é para mim perdoar essa pessoa. Gente, se permita sentir toda a dor. Se permita sentir toda a dor, sentir toda a raiva, sentir toda a tristeza. Se permita sentir todo o ódio
que você tem dessa pessoa. Em algum momento da vida, esse ódio vai passar. Ele faz parte da cura. Mas isso vai acontecer de forma natural. À medida que você vai entendendo, você vai se permitindo, entende? Então, muita gente ela se dá mal porque ela tenta pular esse portal. Elas querem ir direto para a cura, elas querem ir direto para o perdão, para que ela possa seguir em frente. Mas não funciona assim. Você não pode curar o que você não sente. Pegou? Emoções reprimidas, elas não desaparecem. Elas se transformam em sintomas. Ansiedade, depressão, doenças psicossomáticas, vícios, relacionamentos destrutivos. Se você não sentir agora, você vai sentir depois. Entende? Você precisa sentir tudo isso para que você possa se curar. Você precisa, por exemplo, chorar para liberar. Você precisa gritar para esvaziar a raiva. Você precisa lamentar para poder, eventualmente, deixar ir. Então, quando você atravessa esse portal do luto ou da raiva, você se permite, por exemplo, sentir raiva, reconhecer que você tem o direito de estar com raiva. Você foi enganada, você foi manipulada, você foi abusada, você foi descartado ou descartado como lixo. Você tem o direito de estar com raiva. A raiva é uma resposta saudável à injustiça. Então, você tem todo o direito de chorar a perda, mesmo que ainda fosse uma ilusão, mesmo que você tenha consciência que foi ilusão, você tem direito. Você pode chorar por ter perdido essa pessoa. Você pode chorar pelos sonhos que foram destruídos, sonhos esses que você depositou nessa pessoa. Entende? Só que a gente precisa usar a raiva como um combustível para a mudança. A raiva não é para ser suprimida. A raiva, gente, é uma energia. É uma energia que pode ser canalizada para um outro tipo de comportamento. Usar a raiva, por exemplo, para sair, usar a raiva para manter o contato zero, usar a raiva para estabelecer limites, usar a raiva para se reconstruir. A raiva é um poder, é uma energia. Entende? Então a gente pode, por exemplo, usar a raiva, o ódio, seja lá o que for, para validar a nossa dor como um ato de amor próprio. Porque quando você valida a sua própria dor, quando você diz, sim, isso aqui doeu e eu tenho o direito de sentir isso, ninguém pode tirar esse direito de mim. O que você está fazendo? Você está praticando amor próprio. Você está dizendo para você mesmo, meus sentimentos importam, minha dor é real e eu mereço compaixão, caramba. Exemplo, você pode usar essa raiva para você respeitar o seu próprio tempo. Não existe um prazo para se curar, não existe um cronograma normal. Algumas pessoas, por exemplo, atravessam esse portal em meses, outras já levam anos. E está tudo bem por isso. Não deixe ninguém te apressar. Não deixe ninguém te dizer, você já deveria ter superado isso. Quem é ela para ela ter o direito de dizer isso? Você já deveria. Quem disse? Ela está sentindo a sua dor? Ela sentiu a sua dor? Você vai se curar no seu tempo, na hora certa. Para quem está dentro do relacionamento, se você ainda está dentro do relacionamento, por exemplo, você precisa, necessidade. Você sentir a sua raiva e a sua tristeza. Não reprima isso, não. É igual eu vejo muita gente, segura o choro. Que segura o choro, caramba? Chore! Chore 50 dias seguidos, se for preciso. Não segure choro, não reprima sentimentos, porque se você reprimir sentimento, gente, ele vai aparecer de outra forma. Então, se permita sentir raiva, se permita sentir ódio, se permita sentir tristeza.
Isso não significa que você é fraco, que você é fraca, não. Isso significa que você é humana, que você é humano e que as suas emoções, elas são sim válidas. Eliúde, eu já saí do relacionamento. Se você saiu do relacionamento, mas você ainda não permitiu o seu luto completo, volte a esse portal. Não há vergonha nenhuma em você estar processando isso ainda, entende? Não há vergonha nenhuma em você sentir dor. Fechado? E outra coisa, gente, você não precisa, você não precisa fingir para ninguém que você está bem, sendo que não está. Você passou a vida toda sua fazendo isso, caramba. Você passou a sua vida toda com essa pessoa, você passou fingindo ser alguém que não era, fingindo uma felicidade para os outros que não existia. E por que que você vai fazer isso agora, depois que você está fora? Por que que depois que você está fora, você vai fingir ou continuar fingindo que está bem sem estar? Você não tem obrigação nenhuma de fingir estar bem se você não está bem. Viva o seu luto, viva a sua raiva, viva a sua tristeza, chore o quanto você tiver que chorar. Mas chore para nunca mais precisar chorar por ninguém. Fechado? Sexto portal, contato zero e blindagem. Esse portal ele é muito prático e não tem negociação. É você cortar o contato e se blindar emocionalmente. É você implementar o contato zero absoluto. Caso tenha filhos, é diferente. Você precisa manter um canal de comunicação. Mas, mesmo assim, respostas curtas e objetivas, sempre se policiando para não entrar no jogo emocional dela. Porque todas as conversas vão começar de um jeito e vão terminar de outro. Então, esse portal é um portal de proteção. É quando você começa a construir muros ao redor da sua paz. E você não permite que nada e nem ninguém derrube esses muros. Por que que esse portal ele não pode ser negociado? Porque cada contato com a pessoa narcisista, gente, é uma porta aberta para manipulação. Cada mensagem, cada ligação, cada vamos conversar é uma oportunidade que essa pessoa tem para te fisgar de novo e para o ciclo recomeçar. Então, contato zero não é uma sugestão, não é uma opção. É a única forma que você tem de quebrar o ciclo de trauma. É a única forma que você pode permitir que a sua mente e o seu corpo eles se curem. Então, contato zero significa o que já está na palavra. Zero contato. Nenhum. Nada. Nenhuma só mensagem. Nenhuma última conversa. Ah, eu preciso ter uma última conversa para a gente terminar. Esquece isso. Ah, mas eu preciso conversar com ela para devolver as coisas. Manda um Uber entregar. Manda um Uber entregar. Bloqueio de tudo. Telefone, ligação, mensagem, WhatsApp, rede social, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, tudo. E-mail, qualquer outra forma de comunicação. Zero. Zero. Repito, em questão de filhos envolvidos, precisa ter um canal aberto. De preferência, e-mail. Exemplo, corte amigos em comum, pelo menos por um tempo. Por que que eu digo isso? Porque narcisistas usam amigos em comum para obter informações sobre você, ou, na maioria dos casos, para levar e enviar mensagens por eles que cheguem até você. São chamados macacos voadores. Então, se alguém está servindo de ponte entre você e essa pessoa, infelizmente, essa pessoa precisa ser cortada também. Ou, no mínimo, diminuir bastante o contato com essa pessoa.
Exemplo, você não pode ficar stalkeando a rede social dessa pessoa, gente. Você não precisa ficar olhando o perfil dela, olhar as fotos, ver os stories dela. Você não precisa manter na sua, nos seus WhatsApp, por exemplo, conversas que você teve, coisas que essa pessoa, presentes que essa pessoa te deu. Esquece isso, tira isso da sua vida. Exemplo, Eliud, tem algumas mensagens aqui no WhatsApp que são comprometedoras, eu vou precisar delas, são provas, guarde elas no e-mail, arquive essas mensagens lá, para que você não fique olhando aquilo. Entende? Pare de ficar stalkeando as redes dela. Você quer ver o que lá? Você quer ver com quem ela tá? Vou te falar, você não precisa olhar, não. Ela vai estar bem, ela vai estar seguindo a vida dela. Ela já está conhecendo uma outra pessoa, acredita nisso? Ela já colocou lá uma foto com essa nova pessoa. É isso que você quer ver? Porque é isso que você vai ver. E eu te pergunto, isso te ajuda em quê? Por que você quer ver isso? Para se machucar, para se ferir? Você se odeia tanto assim, que você acorda o dia pela manhã, eu preciso me ferir hoje. É assim que você se ama? Você se odeia tanto a esse ponto? Deixa eu ver aqui as redes sociais. Eu preciso me ferir hoje. Hoje acordei muito bem, eu preciso me ferir. Deixa eu ver aqui com quem ele está, com quem ela está, onde ela passou essa noite. Sabe o que você vai ver lá? Ele te dando indireta, ela te dando indireta, ela conhecendo uma nova pessoa, ela dizendo que ama essa nova pessoa, ela está dizendo que depois de muitos tempos difíceis, finalmente o sol raiou na vida dela. É isso que você quer ver? Porque é isso que você vai encontrar. Então, pare de ficar mexendo nesse trem. Vai ver outras coisas. Vai fazer outras coisas. Vai investir em você. Vai tirar o foco dele, dela. Vai colocar o foco em você, caramba. Eliud, se tiver filhos envolvidos, respostas curtas, sem emoção nenhuma, apenas sobre os filhos, apenas sobre as crianças, nada pessoal, nada sobre você. Entenda, não morda as iscas que ela vai colocar. Ele vai colocar as iscas para você morder, para você reagir. Por isso, não reaja. A porta está aberta para falar sobre crianças, sobre os filhos e nada mais. Você deve se preparar, porque nessas mensagens, se a pessoa, se ela tem ainda a intenção de voltar para você, ela vai colocar ali algumas ideias de que ela repensou sobre alguma coisa, ela vai fazer o roving, ela vai tentar trazer de volta você de volta para o ciclo abusivo. Entende? E todas as vezes, gente, todas as vezes que você fica, a não ser questão de filhos, todas as vezes que você fica abrindo conversa, todas as vezes que você responde essa pessoa, você está reiniciando o ciclo do trauma. Toda resposta que você dá, mesmo que seja para xingar, para dizer me deixe em paz, para ter uma última conversa, isso é um reforço do seu trauma. E você está dizendo, dando um recado claro para essa pessoa que você ainda pode ser alcançada. E sabe o que isso vai acontecer? Ela vai continuar tentando, porque ela teve uma porta aberta, ela teve um sinal. Então, se você está dentro do relacionamento, comece a planejar hoje a sua saída. E quando você sair, já sabe, contato zero. Começa no dia. Não é depois, não, no dia. Não tem última conversa, não tem um último acerto. Esquece isso. Saiu, bloqueou, acabou. E se você já saiu, se em algum momento você quebrou o contrato zero, e muitas pessoas fazem isso, não se culpe, não se envergonhe. Recomece de novo, bloqueie de novo e faça o máximo para você manter. Deixa eu te dar uma ideia aqui. Todas as vezes que você bloqueia essa pessoa e você desbloqueia ela, sabe o que você está fazendo? Você está botando uma medalha no peito dela. Se lembra disso? Todas as vezes que você bloqueia essa pessoa e você desbloqueia ela, você está colocando uma medalha no peito dela. Não consigo viver sem falar contigo. Você é bom mesmo, você é boa mesmo. É isso que você faz quando todas as vezes
você bloqueia e desbloqueia, bloqueia e desbloqueia. Você está fortalecendo a autoestima dela e você está destruindo a tua. Sabe por quê? A sua cabecinha vai entender que dessa vez você não vai conseguir, porque das outras vezes você não conseguiu. Celebre cada. Eu atendi uma moça uma vez que todos os dias ela mandava mensagem para mim. Eliude, hoje, 13º dia, sem falar. Eliude, hoje, 14º dia, contato zero. Eliude, hoje, o 38º dia de contato zero. Ela mandava para mim todo dia mensagem dizendo assim: hoje é tal dia, mais um dia que eu venci. E é verdade, tem que ser assim mesmo. É um dia de cada vez. E você deve comemorar, você deve celebrar cada dia desse. Último portal, que é a reconstrução e prevenção. O sétimo e último portal, gente, é o portal da reconstrução e da prevenção. É você reconstruir a sua identidade. É você fechar os vazios que permitiram a entrada dessa pessoa narcisista. É criar um sistema de detecção precoce para que isso nunca mais aconteça. Esse é o portal da transformação. É onde você não apenas sobrevive, mas você começa a renascer. Então, entenda, não basta você sair, não basta você cortar contato, se você não fizer o trabalho de reconstruir e de se prevenir. Se você não fizer isso, você vai correr o risco, você estará correndo o risco de você voltar para a mesma pessoa narcisista, de você entrar num novo relacionamento narcisista, de você repetir os mesmos padrões em outras áreas da sua vida. Entende? Você precisa se reconstruir mais forte, mais inteligente, mais sábia, mais sábio, para que isso nunca mais se repita na sua vida. Então, o trabalho da reconstrução, você precisa trabalhar os 7 vazios que você aprendeu na aula anterior que a gente deu. Baixa autoestima, você lembra? Que é você construir o amor próprio verdadeiro, que é você fazer algo por você, que é você retomar os seus projetos, que é você se acolher, que é você cuidar de você, que é você pegar todo o cuidado, a atenção que você dava para a pessoa, você dá para você. Você abandonar o complexo de salvador, de salvadora. Você vai redirecionar essa energia, essa vontade de salvar, essa vontade de ver bem para você. É você tratar os traumas passados, e aí você precisa buscar terapia. Exemplo, eu tenho um curso que são 52 aulas, 52 aulas, chamado Método Fênix, onde eu te ensino de A a Z tudo que você puder saber, que eu quiser saber sobre narcisismo. Adquira um curso desse. Sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar investindo em você. Outro exemplo, eu criei recentemente uma comunidade chamada Café com Teu Terapeuta, lá no Instagram. Todos os dias de manhã eu coloco lá. Todos os dias de manhã eu coloco uma dose de terapia diária, eu coloco uma tarefa diária. Todos os dias eu faço isso. Entra, R$ 4,90. R$ 4,90 por mês. Você tem acesso a essa comunidade. Entra lá, caramba. R$ 4 um café. Você vai estar investindo em você. Você vai estar tratando dos seus traumas, tendo acompanhamento. Lembra que nós falamos sobre a validação externa? Desenvolva a sua validação interna. Comece a olhar as suas qualidades, comece a celebrar os elogios que você recebe. Comece a aprender a dizer não. Entende? Comece a colocar limite. Comece a fazer de você a sua âncora, o seu porto seguro. Comece a reconstruir a sua identidade fora do relacionamento. Isso serve para quem está ou para quem já saiu. Quem você é sem essa pessoa? O que você gosta? O que você quer? Quais são os seus sonhos?
Muitas pessoas, gente, elas perdem completamente a sua identidade dentro de um relacionamento narcisista. E agora, nesse momento, é hora de você se reencontrar. Faça terapia. Eu atendo todos os dias pessoas. Todos os dias eu atendo. E não busque qualquer terapia, não, gente. Procure terapia especializada em relacionamentos narcisistas. Procure terapeutas que entendam do abuso narcisista. Por quê? Porque isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Construa uma rede de apoio, amigos, familiares, comunidades online. Sei lá, saia, se divirta, se socialize. Cerque-se de pessoas que gostam de você, que te validam, que te apoiam, que lembram o seu valor o tempo todo, entende? E aí, crie um sistema de prevenção. Observe, aprenda a identificar as bandeiras vermelhas logo cedo. Amor intenso demais, rápido demais. Pessoa que está contigo hoje já está falando sobre casamento, sobre filhos, logo nas primeiras semanas. Observe a falta de empatia. Observe o histórico de relacionamentos tóxicos dessa pessoa. Observe a violação dos limites que você impõe, o isolamento que ela vai te isolando de forma sutil. Entende? Desenvolva o seu radar de narcisistas, confie na sua intuição. Então, se algo parece estranho, se você sente um aperto no estômago, no coração, se essa situação parece errada, mesmo sem explicação, escute sua intuição e o seu sistema de alarme. Não ignore a sua intuição jamais. Fechado? Crie essa, esse radar para que isso possa te proteger. Fechado? Gente, esses são os 7 portais. Você não vai atravessar o portal 1, depois o 2, depois o 3, nessa ordem que eu te falei. A vida não funciona assim. A cura não funciona desse jeito. Não existe uma tabela. Você pode passar por um portal, voltar para o outro, atravessar, subir 2 para frente, depois voltar. Entende? Então, vá no seu tempo, não existe um tempo certo, o que importa é que você está caminhando em direção à sua cura. E entenda, cada portal que você atravessa te torna mais forte, mais sábio, mais livre. E do outro lado desses 7 portais, existe uma versão que você ainda não conhece. Uma versão muito mais poderosa, mais autêntica, mais viva do que nunca. Fechou? Na aula anterior, a gente aprendeu sobre os vazios que a pessoa narcisista entrou na nossa vida. Hoje, você aprendeu o que você vai fazer para sair, para se libertar disso de uma vez por todas. E acredite, quando você atravessar o último portal, quando você olhar para trás e ver tudo que você passou, tudo que você sobreviveu, tudo que você se tornou, você vai perceber algo muito extraordinário. Você não sobreviveu apenas, você renasceu. E essa nova versão de você, ela é imparável, ela é inquebrável, ela é uma versão livre. Bem-vindo, bem-vinda à sua nova vida. Bem-vindo e bem-vinda à sua libertação. Bem-vindos e bem-vindas ao outro lado desses 7 portais. Você vai conseguir, você vai continuar conseguindo, porque agora você sabe o caminho. A nossa jornada só está começando. Valeu? Muito obrigado por vocês estarem comigo nesse evento. Essa semana ainda eu vou gravar as 7 pensamentos sabotadores e vou postar aqui para você. Fechado, gente? Abraço de coração, ótimo, como se diz, ótimo aprendizado de tudo aquilo que a gente passou para você nessa aula. Valeu?
Abraço, gente. Tamo junto. Deus abençoe cada um de vocês.